Boa tarde. Essa aula aqui é uma sequência da apresentação anterior, da aula anterior do MASPAI. Nessa aula nós vamos estar indo um pouco mais aprofundando em um exemplo específico produzido na MASPAI, que é bastante completo, que ele envolve um incremento desde apenas utilizando agentes para utilizando ambiente e utilizando comunicação e no final um extra utilizando aprendizado. Esse exemplo, o propósito dele é apresentar tipo, mais aprofundadamente, mas de maneira mais avançada, bem especificamente cada parte do desenvolvimento da MASPAI, e é para alunos e para aqueles que querem já ir mais aprofundado no processo de desenvolvimento de um sistema multiagente na MASPAI. O exemplo que nós vamos estar utilizando é o exemplo Walker. É um exemplo de navegação, um exemplo onde nós estaremos tentando encontrar um alvo em um ambiente 2D, bidimensional. Nós vamos começar, então, com um sistema com apenas agentes, implementando com ambiente, com comunicação, como eu falei, com aprendizado no final. A ideia é que com cada classe inserida e como ela é utilizada, como ela resolve, como ela facilita no processo de chegar na solução do problema. A primeira etapa, logo, então, envolve a utilização somente de agentes. Aqui nós temos, então, tipo, uma figura de representação desse sistema. Nós estamos utilizando, nesse caso, apenas 6 agentes para poder mostrar esse exemplo. Com 6 agentes, nós temos cada um deles sendo o agente Walker, mas vamos de passo a passo, vamos ir em cada pedaço explicando como que funciona o processo de programação utilizando a MASPAI. Primeira coisa, antes de mais nada, antes disso tudo, nós temos, então, a linha 1, que é o import da MASPAI. A ideia da utilização da MASPAI, nós queremos que seja algo bastante simples de ser utilizado, então você pode utilizar apenas um import de estrela para poder importar todo o framework de uma vez só e utilizar todas as palavras reservadas que estão disponíveis nesse framework, mas caso você também tem disponibilidade de utilizar apenas importar o agente, importar apenas o ambiente, importar apenas a função de crenças e objetivos, ou todas elas, ou somente aquelas que você utiliza no seu exemplo. Mas por padrão, importando uma estrela, você tem tudo preparado. Esse exemplo, como mostrando na figura, são de 6 walkers, isso vai ser importante no futuro para poder mostrar quantos vão ser criados. Nós temos as direções, isso são coisas que eu irei comentar agora, mas para todos os exemplos isso permanece o mesmo. Mas agora chega a parte importante. Nós temos a classe walker, na linha 10. O importante aqui nessa classe é para indicar especificamente que essa classe que nós montamos, o Walker, ela está estendendo o agente. E é assim, estendendo a classe de agente, que nós temos acesso a todas as ações internas, ao processo de raciocínio lógico do agente. Assim que você instancia uma classe com estendendo agentes nela, você está executando de fundo o ciclo de raciocínio desse agente. Então, o Walker, assim que inicia o sistema, ele vai ter um ciclo de raciocínio interno, mesmo que você não use ele, ele vai estar rodando internamente. Aquele ciclo que foi mencionado previamente na aula anterior, na apresentação anterior. Como que nós fazemos o processo de criação e iniciação do sistema? Eu quero pular inicialmente esse agente Walker e vamos para a parte da linha 21 até a linha 24, o processo de criação do agente e início do sistema. Por padrão, em Python, como a gente conhece, nós utilizamos um main para poder indicar que é a parte principal, a parte de configuração do sistema, mas aqui tem como ver que nós utilizamos apenas um for para criar 6 agentes, como indicado pela essa constante. E parte importante do MASPAI, quando você cria uma classe de agente sem indicar o nome dele, nós utilizamos o nome da classe como o nome do agente, nesse caso, o Walker. E o administrador está de fundo verificando que cada agente possui o seu nome distinto. O que isso significa? Significa que ao criar 6 Walkers, você vai ter o Walker 1, Walker 2, Walker 3, Walker 4, Walker 5, Walker 6, como representa ali na figura na esquerda. A maneira como isso é feito internamente é que você vai ter o nome Walker underline 1 e assim por diante. Então, você não precisa preocupar em escrever o nome do Walker sendo como Walker 1, Walker 7, ou agente tal, agente eita. O que importa nesse caso é você ter a noção de quantos agentes você criou e ter em mente que o administrador de fundo irá deixar os nomes especificamente na ordem que foram criados, caso os nomes sejam o mesmo. A linha 24 é a linha importante também aqui para poder iniciar o sistema.
você sempre vai ter a utilização do administrador para poder iniciar todos os agentes ao mesmo tempo. E é importante a utilização dessa linha, porque é assim que você tem a certeza que eles estão todos executando 100% de forma sincronizada. Quando você inicia os agentes, esse administrador, esse start system, ele irá ligar o raciocínio de todo mundo, mas eles só irão começar a executar ao mesmo tempo quando eles receberem o ok do administrador. Então é sempre importante você utilizar a linha 24 para poder iniciar o seu sistema, porque se você ter criado 500 agentes, durante a criação deles, você não quer que o primeiro já tenha terminado a sua execução quando você nem criou o 50º. Você quer executar, você quer iniciar eles todos ao mesmo tempo, então você usa o administrador para poder iniciar o sistema. Voltando então para a classe do Walker, a ideia que eu quero mostrar aqui é como você inicializa esse agente. Nós temos então o inicializador da classe Walker especial e tem sempre que ter o inicializador da classe agente. Você precisa indicar que o agente, a instância, os métodos do agente estão sendo inicializados também. Nesse exemplo aqui, na linha 13, eu estou adicionando o objetivo inicial de mover, o objetivo de mover. Eu estou fazendo um add go move. Na apresentação, no vídeo anterior, nós falamos em como um objetivo ele é composto por nome, valores e fonte. Aqui, mostra em como eu não preciso dizer os valores, eu não preciso dizer a fonte. Eu estou criando um objetivo chamado move sem nenhum valor. Então, o valor está vazio. Mas ainda assim, é um objetivo válido que eu tenho como criar. É importante que o que acontece aqui é que quando eu adiciono o objetivo de mover, eu estou também internamente criando o evento de ter ganhado o objetivo de mover. Eu vou falar isso de novo. Na linha 13, quando eu adiciono o objetivo de mover, eu estou também ganhando o objetivo de ter adquirido a informação nova, objetivo mover. Por que isso é importante? Porque é importante ter em mente que em um plano, como mostra na linha 15 aqui, quando eu ganho o objetivo de mover, eu vou executar esse plano. Essa é o evento gatilho de um plano. Um decorador aqui, ele está mais enxuto do que ele poderia ser. Um decorador de planos, ele requer o @pl para indicar que esse aqui é um plano. Ele requer, então, qual é a informação, o que foi alterado para mudar. No caso que ele ganhou, ele pode ter sido perdido a informação. E qual a informação que ele ganhou? Esses dois campos representam, então, ao evento que aconteceu. Eu ganhei o objetivo de mover, e um plano pode requerer também um contexto para poder que seja verdade para a gente executar aquele plano. Logo, o que acontece aqui com esse agente é que quando ele adiciona o objetivo de mover, quando ele ganha esse objetivo, ele executa esse plano, e a execução desse plano é bastante simples. O que ele faz é apenas imprimir na tela um movimento numa direção aleatória, e ele finaliza a sua lógica. Ele só faz uma direção aleatória porque ele não tem nenhum ambiente, ele não tem como saber se ele movimentou algo certo. Aqui nós estamos mostrando um agente que está imprimindo na tela que ele vai tentar movimentar numa direção aleatória. Em questão aqui de parar o agente, essa linha 19 ela é importante em questão de como ocorre a execução do agente e como termina a execução do agente. Muitas vezes você quer que o agente rode em tempo indeterminado. Você não quer que a gente termine a sua lógica. Porém, tem alguns momentos que você quer que ele tenha um final, um momento onde ele não rode mais. E é para isso que você usa a linha 19. A linha 19 serve para você finalizar o raciocínio dele, ele vai fechar o ciclo, ele vai parar o ciclo do agente e ele não vai estar rodando mais. Aquela instância do agente não estará mais rodando em ciclo. Vamos ver brevemente como ocorre a execução desse agente. Podemos ver aqui o mesmo código que eu apresentei na figura. Eu tenho o mesmo processo, o import, temos o agente, temos o main. O ponto principal aqui é mostrar como funciona a execução, então. Executando, nós podemos ver que o que acontece é o que eu expliquei. O sistema começa, cada agente vai imprimir na tela a direção aleatoriamente que eles foram executadas. Nós temos, então, o Walker 2 aqui, que fez uma execução para a esquerda, o Walker 3 para cima, e assim por diante. E eu quero mostrar também algo importante, que eles não estão rodando em ordem de criação. Os agentes, eles estão rodando de forma concorrente. Toda vez que eu executo, terá uma ordem diferente. Então, vamos tentar rodar novamente.
Agora foi o Walker 1, o Walker 3, o Walker 4, o Walker 2, o Walker 5. A ordem entre eles está mudando porque eles estão executando de forma concorrente. E isso é importante para poder ter em mente que quando você faz um sistema multi-agente usando MassPy, você tem que pensar que eles não estão rodando de forma serializada. Eles estão sempre de forma concorrente executando as intenções, os planos deles. Eu quero enfatizar aqui o que acontece quando eu não tenho o fim do ciclo. Esse fim do ciclo, ele está aqui para poder finalizar o agente, finalizar a lógica dele. Então, quando você não tem a finalização do agente, o que ocorre é isso aqui. Nós temos um agente, nós temos um sistema que não tem fim, porque nenhum agente está finalizando o raciocínio dele. Isso não é um problema. Normalmente você quer agentes que estão executando de forma indeterminada, porque alguma informação pode ocorrer novamente, mas normalmente, em termos de teste, em termos de simulação, você quer usar o stop cycle para poder mostrar que aquele teste acabou, que a gente terminou de raciocinar, que você acabou a sua simulação. Você pode, mas nesse caso aqui, quando você tem um sistema, um agente que não finalizou o raciocínio, um Ctrl+C é o suficiente para poder finalizar o seu exemplo. E aqui o MassPy apresenta para você quais eram os agentes que estavam executando ainda, quais eram os agentes que tinham, que ainda tinham o ciclo deles em execução quando você finalizou o sistema. Passando agora para o exemplo com ambiente, então agentes e ambiente em combinação, nós temos então um exemplo um pouco mais complexo, que agora tem como os agentes executarem a ação indo numa direção aleatória e ao mesmo tempo perceberem que eles mudaram de posição naquele ambiente para que eles possam encontrar o alvo agora. Agora existe um alvo no ambiente que eles podem encontrar. Esse código que eu estou mostrando aqui, ele é apenas um trecho do código inteiro, então eu vou brevemente apenas apresentar aqui a figura e ir direto para o algoritmo, em o código MassPy, como ele funciona. Aqui, então, o exemplo, nós temos os seis agentes que eu mostrei previamente, nós temos um alvo, e a ideia é que eles vão estar andando de forma aleatória até que todos eles encontrem o alvo. E como isso ocorre, nós mostramos aqui no exemplo. Beleza? Tendo aqui, então, o código do exemplo com agente e ambiente, o primeiro ponto que eu quero mostrar é como você faz, então, um ambiente. Nós temos aqui, bem parecido, nós estamos montando um ambiente mapa, um mapa 2D, e assim como o agente tem essa extensão do agente, o ambiente tem a extensão do ambiente. E isso aqui é importante para você diferenciar em código qual classe sua que está criando é um agente, qual classe é um ambiente, porque elas terão funções e ações internas diferentes. O processo de inicialização é bastante semelhante, você está inicializando a classe do mapa e a classe do ambiente. Aqui, eu estou criando variáveis aqui que são variáveis pythônicas em questão de representar quais são os movimentos, qual é o alvo, mas isso aqui não cabe a dizer parte da MassPy. Parte da MassPy envolve a criação de percepção, que aqui é uma variável um pouco mais dinâmica do que apenas uma variável em Python normalmente. Então, junto com a variável que eu criei aqui do alvo, do target, que eu criei de maneira aleatória, eu estou criando um percept para indicar que o target tem tal valor. E esse target vai ser uma posição 2D que eu determinei dentro do mapa. Então, nessa linha 21, quando eu criei o mapa, eu estou criando um alvo numa posição aleatória. E isso é importante porque daí então os agentes vão estar tentando encontrar esse alvo no mapa. Mas um ponto que é crucial, para os agentes terem conseguir acesso e interação com esse mapa, eles têm que estar conectados ao mapa. Essa parte é o que ocorre no main, utilizando o administrador. Então, nós estaremos criando os agentes, aqui, levemente diferente, nós estaremos tentando fazer uma lista deles, porque nós precisaremos ter todas as instâncias criadas para poder conectar. Então, aqui, no processo de criar todos os 6 agentes, nós estaremos adicionando eles para uma lista de agentes walkers, e com a lista, estaremos conectando todos esses agentes no mapa. Isso aqui é uma parte, o administrador está aqui para poder facilitar a sua vida em questão de conexão. Então, apenas tendo uma lista de agentes, você pode conectar direto com esse ambiente. Então, tudo ocorre nessa função interna do administrador. E logo embaixo nós temos então o início do sistema, e aqui embaixo apenas uma impressão para poder mostrar quantos passos que cada agente deu. Isso aqui é uma variável que foi montada para esse exemplo, para poder mostrar performance. Algo importante que é disponível na MassPy é uma função de override que você pode utilizar em determinados exemplos.
Essa função aqui, na linha 23, do onConnect, ela é chamada toda vez que um agente conecta com o ambiente. E talvez isso aqui seja crucial para o seu exemplo, para algum exemplo que você está montando, mas você quer saber que quando o agente tal conecta comigo, conecta com o ambiente, eu quero realizar tal ação. O que eu quero fazer quando um agente conecta com o ambiente? Eu quero dar uma posição aleatória para ele. E quando ele entra no ambiente, eu quero falar que ele está numa posição disponível no ambiente. Eu faço isso, eu faço novamente uma posição inicial aleatória, eu estarei criando uma percepção falando que esse agente tal, um agente está na nossa posição, e eu estarei criando um grupo especial aqui com o nome do agente. Eu quero voltar a explicar que a ordem dos percepts funciona dessa forma. Bem parecido com a crença, nós temos o nome do percept, que é sempre uma string, que você representa apenas como o identificador daquele percept. Nós temos os valores dele, que pode ser qualquer dados que você quer montar. Nesse caso, eu estou dando uma tupla com duas posições, isso vai vir a ser importante no futuro, mas eu estou dando uma tupla para essa percepção de uma posição XY, então são dois elementos. E eu estou indicando que o grupo é o nome do agente que está entrando agora. Então, o agente que conectou nesse momento, o agente que acabou de conectar, eu falei que ele está nessa posição, e eu indiquei como um novo percept indicado naquele momento. Então, assim que todos os agentes fazem isso, todos fazem esse processo, nós vamos para os walkers, porque os walkers funcionam de maneira bem semelhante como eles rolaram anteriormente. Eles vão ter fazer o movimento deles. Eles vão ter o objetivo de mover, que eles conseguem durante o ponto inicial, e quando eles ganham o objetivo, eles ganham um novo evento, e, portanto, eles executam um plano aplicável àquele evento. Parte diferente aqui é que agora que nós temos um ambiente, nós podemos filtrar percepções. Muitas vezes o seu ambiente pode conter mais percepções do que você quer o que a gente veja. Talvez o seu ambiente representa milhares de percepções, de percepts, o estado do ambiente pode ser muito complexo para o agente. Logo, você quer que ele filtre o que ele está vendo. A maneira como você faz isso é utilizando essa função interna do agente, uma função disponível para agentes. Você faz uma adição de foco em somente algum tipo de grupo. Você meio que sabendo o nome do grupo disponível no agente, você foca só neles. O que essa linha está representando? Quer dizer que o agente Walker em questão vai apenas observar as percepções com um grupo com o nome dele. Lembrem como eu coloquei na linha anterior, que quando a gente conecta com o ambiente, aquele agente na posição específica, ele possui o grupo com o nome dele, quer dizer que o agente vai estar só vendo a posição dele. Um agente nesse exemplo, o agente é bastante míope no sentido de que ele só vê aonde ele está no ambiente. Ele não enxerga o alvo, ele não enxerga outros agentes, ele enxerga apenas aonde ele está no ambiente. Isso é importante para poder representar que os agentes estão movimentando sem ter um rumo, digamos assim. É mais para poder mostrar que eles estão encontrando de verdade o alvo, porque eles não conseguem ver o alvo, eles não conseguem nem sequer ver outros agentes. Eles só conseguem enxergar eles mesmos por causa do filtro de percepção. Tendo essa execução do movimento, eles vão estar novamente andando numa direção aleatória, mas dessa vez eles vão estar executando uma ação de movimentação no ambiente. Eles estão executando o movimento na direção aleatória dentro desse ambiente. E esse movimento é uma função do ambiente que altera especificamente a posição deles no ambiente. Então, por exemplo, aqui eu vou estar fazendo uma busca, eu vou estar buscando especificamente para aquele percept daquele agente. Então, o agente que está usando essa função, rodando em tal direção, eu vou estar atualizando a percepção da posição daquele agente. Eu faço isso procurando o percept, eu procuro pela posição dele, eu sei que aqui, eu não sei aonde ele consta, porque eu posso ter vários agentes, mas então o que eu faço é que eu digo que eu não sei qual que é a posição X dele, e eu não sei qual é a posição Y dele, mas eu sei qual é o agente, então eu digo qual é o grupo dele. Isso aqui é importante de ter bastante claro para vocês, que esse N representa que esse aqui contém um elemento de qualquer informação que eu não sei qual que é. E a quantidade de N's que você coloca representa quantos elementos que tem. Já que eu sei que eu fiz uma tupla XY, eu tenho dois elementos, X e Y. Então eu represento isso colocando 2xn, 2n. Isso faz com que quando eu faço a busca da posição do agente, eu retorno uma percepção.
Aqui, por praxe, eu gosto de sempre colocar um assert para poder ter certeza que eu recuperei. Por quê? Porque quando você não encontra algo, o que retorna é nulo. E normalmente você poderia fazer um if, poder fazer essa verificação. Por padrão, eu gosto de ter um assert para poder ter certeza que eu recebi a informação corretamente. Tendo isso em mente, eu posso continuar fazendo então o movimento. Aqui eu tenho uma função simples de movimento, isso aqui é algo em Python, padrão de realizar tipo, movimentos de forma cima, baixo, esquerda, direita. E o processo continua até onde eu estou verificando se o agente chegou no alvo. Porque o agente está movimentando para encontrar o alvo, mas ele está movimentando de forma aleatória. Então, o que eu faço é, assim que o agente realiza o movimento, eu primeiro resgato qual é o alvo atual, e o alvo atual é uma outra percepção de target, também com XY, duas posições, eu não sei onde o alvo está no momento, eu não preciso ter isso preparado no código, porque o alvo pode ser aleatório. Então eu busco posição, eu recebo o percept, eu verifico se ele realmente está corretamente, eu verifico se o alvo atual é igual à posição do agente, e se for, eu estarei criando uma nova percepção para que a gente veja que ele chegou na posição correta. Então, por exemplo, eu falo que o agente chegou no alvo, a posição é essa, e eu indico o grupo para que a gente consiga ver. Lembre que a gente está filtrando pelo nome dele, ele só vai ver a percepção nova se tiver com o nome dele. Então, o fato de que o agente atual chegou na posição atual só é clara para aquele agente que chegou na posição. Os outros não têm noção que um dos agentes chegou na posição atual. Eles são bastante míopes, eles só estão vendo as percepções que são específicas para eles. Caso a gente não tenha chegado na posição atual, ele apenas imprime na tela, continua as suas ações. O processo de execução, então, é bastante simples, por mais que o código seja bastante extenso, o que acontece aqui é que o agente vai estar movimentando de forma aleatória, até que todos eles, de forma aleatória, cheguem no alvo. Vamos ver como é que fica a execução. Isso aqui ocorreu bastante rápido. Mas o importante que vocês têm que ter, que vocês têm que enxergar aqui, é que nós temos os agentes realizando um movimento aleatório, fazendo a ação aleatória no ambiente, então tem como, e depois observando se eles chegaram na posição correta. Então, até que todos eles façam um movimento aleatório e cheguem no ambiente, assim que todos eles fizerem isso, o sistema finaliza. Porque daí, assim que todos eles fizerem esse processo, eles estarão finalizando o ciclo dele saindo, parando de executar. E quando todos os agentes pararem de executar, o administrador percebe que o sistema não tem nenhum agente de execução e finaliza o sistema. Parte crucial nesse processo, dessa lógica, envolve a intenção de fazer o movimento. Essa parte aqui ela é importante porque o que acontece é o agente faz o movimento e ele percebe o mapa durante a própria intenção. De acordo com o ciclo de raciocínio, a gente vai observar o mapa a cada ciclo. A primeira etapa do processo dele de raciocínio envolve a percepção do ambiente. Porém, muitas vezes, você quer perceber uma ação que você fez naquele instante. Então, assim que eu movi, assim que a gente moveu, ele percebe aquele mapa, ele verifica se a percepção nova de que ele chegou no alvo está certa, e se chegou, ele para, se não chegou, ele faz um return falso. O que isso aqui representa? Isso aqui talvez é uma versão um pouco mais complexa das capacidades da gente. Essa linha representa que ele vai recriar o evento de movimento. Vou falar isso de novo. Essa linha de return falso significa que ele não conseguiu cumprir o objetivo naquela intenção, então você vai estar recriando o evento do objetivo, fazendo ele executar novamente. Se ele chegar até o fim da linha 70, ou ele rodar essa função e não retornar falso, ele cumpriu o objetivo de mover, ele vai excluir o objetivo de mover internamente, porque ele já concluiu esse objetivo, ele alcançou o objetivo. Mas quando você coloca falso, retorne falso, quer dizer que ele não cumpriu o objetivo, quer dizer que ele tem que executar novamente o evento que gerou essa intenção. Isso é um ponto importante que você tem em mente. Então,
Caso vocês tenham dúvida em relação a isso, pode voltar para esse ponto e comentar aqui que quando você não cumpriu o objetivo e você quer executar novamente o mesmo evento e você não quer perder o objetivo novamente, você quer fazer que ele execute novamente, você retorna falso no seu plano, na sua intenção. Um ponto que eu quero enfatizar bem aqui é mostrar as distâncias. Nós temos como mostrar que o Walker 1 ele teve 45 passos, o Walker 2 teve 8, o Walker 3 teve 80, o Walker 4 teve 2, o Walker 5 teve 4, o Walker 6 teve 62. Eles não tiveram passos semelhantes de encontrar o destino, já que eles não tiveram nenhuma comunicação entre eles, eles não puderam ajudar um ao outro. Eles andaram de forma aleatória, todos eles, de maneira sem pé nem rumo, até que eles encontram o alvo em suas distâncias separadas. Mas isso é um sistema multiagente, nós temos a capacidade de comunicação, então vamos mostrar um exemplo como comunicação. Então, um exemplo que envolve a troca de mensagens com os agentes e influenciaria em como eles alcançariam mais rápido esse alvo. Com exemplo de ambiente e agente em ambiente, os agentes eles andaram de forma aleatória, cada um deles tendo a sua própria distância, mas e se quando um encontra o alvo, ele comunica a todos os agentes aonde o alvo está? Ele achou o alvo, ele tem informação, ele pode falar para os agentes dele de forma cooperativa que ele achou o alvo, então todos eles podem se comunicar. Isso ocorre aqui nesta linha. Nós estamos apresentando esse processo ocorre aqui, como você consegue ver, durante o processo de perceber que se eles alcançaram o alvo novo, e se eles alcançaram um alvo novo, em vez de retornar e recriar o próprio evento, eles estarão mandando uma mensagem para todos os outros agentes com o alvo que ele encontrou. Eles estarão criando uma crença em todos os outros agentes qual é o alvo, qual é a posição do alvo, para que eles possam utilizar essa informação internamente. Deixa eu mostrar como é que funciona no código inteiro. Então, como eu comentei, o exemplo aqui ele vai ser bastante semelhante a como estava no o exemplo com ambiente, com o exemplo com só agentes em ambiente, porém, a modificação, a alteração, a versão nova ocorre aqui na linha 92. Agora, um agente pode enviar uma mensagem. Assim que ele encontra, em vez dele apenas finalizar o ciclo dele, ele vai falar para todo mundo que ele encontrou o alvo, então eles podem fazer movimento. Isso aqui implica que os agentes precisam de ter um plano para movimentar que de forma não aleatória. Enquanto o ambiente não muda, o que muda é o agente. E isso a gente consegue dessa forma. Nesses dois exemplos, nesses dois planos, nós temos o mesmo evento de ganhar objetivo de mover. Isso é importantíssimo de enfatizar. Nós temos planos com o mesmo evento gatilho, só que com diferentes contextos disponíveis. Então, enquanto o objetivo aleatório eu executava somente tendo o objetivo de mover, aqui eu preciso conter ambos a crença de alvo e ambos a crença da minha posição. Aqui eu não coloco que eu preciso de ter o grupo específico, porque eu só tenho essa crença caso eu seja aquele agente. Então, essa crença é a minha crença da minha posição atual, e essa é a crença do alvo que eu recebi como mensagem do outro agente. O agente enviou um TEL específico para broadcast, contendo as coordenadas do alvo. E ele usou um broadcast, que é uma palavra reservada em MATPY, que você pode utilizar no caminho, em vez de enviar o nome do agente, você pode falar um broadcast para poder enviar para todos aqueles que estão conectados no canal. E, importante aqui, eu estou utilizando o canal padrão, porque se eu estar utilizando um nome de um canal no final, eu estaria indicando um canal específico, que não é o que eu quero fazer apenas um canal padrão. Então, eu estou fazendo um podcast, enviando o target para todos os agentes conectados com aquele canal padrão. Logo, quando os outros agentes que não chegaram no alvo ainda estarão executando a linha 90 de recriar o evento, já que eles terão recebido a nova crença do alvo, devido a esse plano ter sido escrito
antes em linhas de código, porque essa é a ordem que importa, em questão de decisão de qual é o plano que você executa, esse evento gatilho será escolhido em vez desse. Por quê? Porque além do evento gatilho e além do plano estar vindo antes de linhas de código, ele também possui a condição apropriada, a condição de um target e o belief. Repare aqui o e condicional. Eu quero que esses dois sejam verdades. E isso aqui podia ser um ou, não funcionaria nesse caso, mas a ideia é que em um plano, o contexto pode ser um condicional de várias informações diferentes. O importante aqui é que, diferente do plano de movimentar de forma aleatória, eu tenho a minha posição e a posição alvo. Então, eu posso fazer um simples algoritmo aqui de decidir se eu quero ir para cima, para baixo, esquerda, direita. Bastante lógica. Eu tenho a direção, eu só uso a direção que eu sei que é a direção correta e eu vou em caminho à direção correta. Enquanto eu não chego, eu continuo executando o mesmo evento, eu continuo recriando o evento, que eu sei que eu vou rodar esse do best movimento, e até chegar e parar o meu raciocínio. Vamos ver como é que funciona. Aqui já mostra rapidamente em como foi muito menos fácil para todos os agentes. Nós temos, então, o agente o Walker 4, que encontrou o alvo primeiro, ele encontrou em só 4 passos, e ele enviou mensagem para todos os outros, aonde eles rapidamente chegaram no alvo. Então, eles estavam todos espalhados pelo mapa, andando de forma aleatória, até que o 4 encontrou e enviou a mensagem. Vamos ver se a gente encontra o 4 chegando e enviando mensagem aqui. Nós temos aqui, então, perdão o nome, o Walker 2. Nós temos o Walker 2 que está na posição 1, ele movimenta para baixo e ele alcança o alvo correto quando ele vai para baixo, e ele envia a mensagem nesse momento, e a partir daqui, todos os outros que recebem mensagem, eles passam a movimentar sabendo o alvo. Aqui eu não estou imprimindo na tela as mensagens, mas é algo que eu posso fazer. Vamos comigo aqui representar algo novo. Nós vamos indicar que o canal vai mostrar também a sua execução. Mas tá, ele é bastante configurável em questão de o que é impresso na tela, e uma das coisas é o que está sendo executado, o que está sendo apresentado durante a execução. Então, essa aqui é uma delas. Se eu chamar o canal padrão e chamar aqui, agora vai estar adicionado também, junto com as mensagens, junto com as impressões, as mensagens que estão sendo enviadas. Então, olha, nós temos o canal padrão, o Walker 1, ele envia tal mensagem, ele envia tal mensagem. Essas mensagens estão indo de forma separadas, porque a maneira como funciona o broadcast é que você envia para todo mundo de um em um, mas para você escrever o broadcast, você só escreve. Para você escrever esse envio de um em um, você só escreve broadcast e ele significa o envio de um em um. Então, nós temos a mensagem azul aqui, indicando que o Walker 1 chegou primeiro e envia para todos os outros agentes a mensagem do alvo. E isso implica que, em vez de 50, 80, 90 passos, nós temos todos os agentes chegando bastante rápido no alvo. E isso é especificamente para um exemplo com um mapa 4x4. Eu vou apresentar agora, logo em seguida, um exemplo que envolve aprendizagem, mas para isso, primeiro, eu quero rapidamente aumentar o tamanho do mapa para um 20 por 20, e vamos executar um 20 por 20 juntos aqui. O processo demora bastante, porque você consegue imaginar que eles estão todos andando de forma aleatória pelo mapa. A ideia é que nós queremos esperar que apenas um deles encontre o alvo, e, na teoria, quando um encontra, todos eles vão estar sabendo da posição e irão passar para o alvo. Assim que isso aqui terminar, eu vou apresentar o resultado. Aqui, então, nós temos o resultado, mostrando aqui em como eles chegaram no alvo em 380, 360, todos eles bastante próximos um do outro. Por quê? Porque significa que, quando um encontrou, todos os outros tiveram acesso à informação de onde que é o alvo, e todos eles, então, reuniram para o alvo. Então, não demorou mais tempo do que isso. Se eu fizesse 20-20 em uma situação sem comunicação, isso seria bastante mais longo, porém aqui é bastante demorado. Como é que seria, então, se eu colocasse aprendizagem nesse exemplo?
Nesse caso aqui, isso aqui é bastante mais avançado. Eu não estarei explicando o processo, porém, nós temos o exemplo de aprendizagem. Aqui, a aprendizagem, ele mostra, então, uma combinação de tanto o MassPy quanto o módulo extra do MassPy, do Learning. Mas, e para poder mostrar como é que funciona, né, e para poder mostrar as vantagens da utilização de um Python, de fazer o MassPy no Python, eu estou apresentando aqui essa interface usando um Pygame, para poder mostrar visualmente o movimento desses agentes, utilizando a aprendizagem. A ideia, então, da aprendizagem aqui é que os agentes eles irão aprender a como se movimentar de forma mais otimizada para encontrar o alvo. Então, em vez de nós termos agentes andando de forma aleatória, sem saber aonde eles foram, sem saber qual é o melhor alvo possível, todos os 6 agentes vão ter aprendido melhor como movimentar e encontrar o alvo mesmo com um mapa maior. Vamos ver aqui. A partir, então, tendo a combinação do MassPy do Learning e do Pygame, nós temos, então, a execução, mostrando a aprendizagem dos agentes que estarão aprendendo a movimentar, como melhor se movimentar nesse mapa maior. Aqui nós temos, então, tipo, com 5 agentes, mas nós queremos 6 agentes, e vamos mostrar aqui o que acontece. Para cada agente vai estar um processo de aprendizagem, eles vão ter um módulo de um kill table internamente, porque eles estão aprendendo key learning para poder aprender a fazer essa a movimentação otimizadas no mapa, mas então cada um deles tem um processo de aprendizagem, cada um deles tem fazendo um modelo do mapa, e esse processo é um pouco mais avançado, eu não estaria mostrando o código aqui, mas mostrar que é possível fazer isso em MassPy. E aqui nós temos então os agentes, eles estarão andando não de forma aleatória, mas de forma mais aprendida, eles não estão só chutando alguma direção, eles têm um peso para poder saber a composição, mas mesmo assim, quando um encontra, todos eles recebem mensagem e todos eles vão para o destino. Então, em comparação com o módulo o módulo só de comunicação, que eles demoraram cerca de 300 passos para poder encontrar, eles encontraram em cerca de 15 passos, 20 passos ali. Eu espero que isso tenha sido bastante esclarecedor e bastante interessante para todo mundo que está interessado na programação do MassPy. Todos esses exemplos de desde agentes até o de comunicação com o ambiente e tudo incluso, estão disponíveis no GitHub. Então, caso você queira ir lá e testar eles e fazer modificação e ver como eles funcionam bastante detalhadamente, e eu agradeço bastante. E esses são os contatos que eu quero apresentar do nosso grupo da faculdade e do grupo LAC. Muito obrigado.